Ok, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. Então esse é o tema da nossa mensagem, do nosso estudo hoje, fé. O título que eu dei, ou o tema que nós vamos trabalhar hoje à noite, é sobre a fé autêntica. E a fé autêntica, ela é operosa também, tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, eu acho que é tão importante. Eu sei que fé é um assunto tão falado, não é? Tanta gente fala sobre fé, eu leio muitas coisas sobre o que as pessoas falam ser fé, e hoje eu quero que você saia daqui com um coração confiante do que é, de fato, a fé autêntica e operosa. Amém? Mas antes disso eu quero orar com você. Pai, nós vamos abrir Tua Palavra nesse momento, nós vamos buscar orientação nesta palavra bendita para a nossa vida, para a nossa fé, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos dê a graça de compreendermos acerca da fé autêntica, da fé que produz frutos para a glória do Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Ok, o que eu às vezes leio ou escuto as pessoas falando sobre fé, está mais para, a ideia básica, né? Está mais para um sincretismo religioso. Às vezes as pessoas pensam que a fé remove montanhas, no sentido de que é como se fosse um abracadabra, não é? E com a fé você pode qualquer coisa. Então, eu convido você para prestar atenção nesse estudo de hoje, para que a sua vida seja de fato alicerçada na fé, e você possa sair daqui na certeza de que fé não é uma superstição, fé não é um pensamento positivo, fé não é um mantra, mas você vai entender comigo, ok? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então é um assunto importante. Sem fé significa incredulidade, sem fé significa dúvida, ceticismo. Por isso que nós queremos aprender esta noite. A grande pergunta é, Titão, o que é fé então? O Samuel, na oração dele, ele já mencionou a fonte da fé, né? Nós vamos ver isso. O que é fé? Em primeiro lugar, quem conhece Brasília aqui? Quem já esteve lá em Brasília? Então uma boa parte, né? Faz de conta que vocês nunca foram em Brasília, vocês nem sabem que Brasília existe. E eu vou chegar aqui para vocês hoje e vou falar para vocês que Brasília existe, é a capital da nossa nação, que um homem planejou Brasília, a capital do nosso país, da nossa nação, baseando-se num avião. Você sabia disso, Maria? Brasília é projetado como se fosse um avião, tem a asa direita, tem a asa esquerda, tem o cockpit, né, o lugar onde é o centro, que é do comando do piloto, e é muito interessante, e é uma cidade, gente, extremamente organizada. Se vocês conhecessem Brasília, vocês iam ficar maravilhados, é tão fácil andar lá, porque foi planejado, não é uma cidade que aconteceu, foi uma cidade que saiu do papel, foi devidamente planejada. Vocês acreditam em mim? Fé é isso. Fé, ela provém de informações, e você então intelectualmente absorve essas informações e crê, principalmente, você crê por causa da pessoa que está falando para vocês. Então a sua fé, ela é baseada não só na informação, mas ela é baseada também na pessoa que está dando a informação. Olha o que o escritor de Hebreus disse. Ele falou assim, olha, há muito tempo, o que aconteceu? O que aconteceu? Coloca isso no seu coração. Assim como eu falei para vocês sobre Brasília e dei informações de uma cidade que vocês nunca ouviram falar, Deus falou conosco. Ele estava lá no céu. E o escritor de Hebreus diz que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. E ele falou aos pais, ele está se referindo aos líderes da nação de Israel. Por quem que Deus falou? E Deus gritou lá do céu, ei pessoal! Foi isso que Deus fez? Qual foi o meio, o instrumento que Deus usou? Os profetas.
Então, quando os profetas chegavam diante do povo de Deus, os israelitas no Velho Testamento diziam: assim diz o Senhor, eles estavam trazendo informações, dando para aquele pessoal material para que eles pudessem crer e confiar. Mas aí aconteceu algo tremendo, diz o escritor de Hebreus. No passado Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas ele está dizendo, aconteceu algo tremendo. O próprio Deus veio aqui, ele enviou o seu Filho, e ele falou conosco, e nós o ouvimos, nós o vimos, nós tocamos nele. E o Filho então falou sobre a vontade de Deus. Então, lá para o capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, ora, Cida, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Lembra que ele está falando isso para os judeus, cristãos do primeiro século. Eles foram treinados a confiar em Deus e na sua palavra, de que um dia viria o Messias, o libertador, queria abençoar o povo de Israel, queria dar ao povo de Israel perdão pleno de pecados, e fazer do povo de Israel um reino, para a glória de Deus. E eles creram nessas palavras, e confiaram que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Então o escritor está dizendo, ora, a fé, o que é a fé? Essas informações. Então fé é quando nós temos convicção dessas informações, da verdade que Deus está nos dizendo. A fé é a certeza. A palavra certeza na língua grega é hypostasis, que significa substância, realidade. Então a fé, aquilo que eu estou falando para vocês de Brasília, não está só na minha mente, existe uma cidade chamada Brasília, entenderam? Então quando Daniel, ele ouve o Titão abrir a Bíblia e dizer que há um céu, isso não está na minha cabeça, isso tem substância, isso tem realidade, porque tem informação que Deus nos deu, e nós temos esperança. Ora, a fé é a certeza, é a substância, é a realidade das coisas que nós esperamos. Nós aguardamos com grande expectativa, porque é verdade, porque Deus nos deu essas informações, e a prova das coisas que nós não vemos. Vocês não estão vendo Brasília, mas a materialidade de Brasília está no fato de que vocês confiam em mim. Eu estive lá, eu andei nas ruas de Brasília, eu vi o Palácio do Planalto. Então vocês confiando em mim, vocês creem nisso também, e materializam, tem como prova aquilo que vocês não estão vendo. É a palavra elencos. Então nós temos grande certeza de que tudo que Deus prometeu, de tudo aquilo que Deus falou aos pais pelos profetas e através do Filho, é verdade, é substância, é realidade, e por isso nós caminhamos. Agora, os escritores bíblicos, eles falam da natureza da fé, ou o que é o significado da fé. Eu quero que você memorize, Cida, esses dois verbos. Qual é o significado, qual é a natureza da fé, Daniel? Crer, confiar. Os escritores bíblicos trabalham com esses dois verbos. Então, o crer é porque você obteve informações, e essas informações foram convincentes para você. Alguém aqui acredita em Papai Noel? Ninguém? Mas vocês acreditavam, não acreditavam? Então, na medida em que nós fomos obtendo mais informações, nós fomos nos desvencilhando dessas ideias erradas, porque nós amadurecemos. Então a gente não acredita mais em Papai Noel, porque isso não faz sentido. E nós confiamos na pessoa que deu essas informações para nós. Deus falou. Como? Aos pais, através de quem? Dos profetas. E nesses últimos dias, Ele falou pelo próprio Filho dele. Então nós cremos nessas informações, e nós confiamos que essas informações são verdadeiras. Por isso eu digo, quanto mais você conhecer, mais sua fé crescerá. E quanto mais íntima for sua relação com a revelação, quanto mais você tiver intimidade com essa revelação, maior será a sua confiança em Deus. Qual que é o objeto da fé? É a palavra escrita. O profeta Oséias, que viveu na época do rei Acabe,
Jezabel, lembra que nós já pregamos sobre isso, em que eles se desviaram totalmente, eles renunciaram à fé em Javé, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e eles passaram a adorar uma divindade falsa chamada Baal. Eles não estudavam mais as escrituras do Velho Testamento. Então o profeta, no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eles não estudavam a Bíblia. Por isso, lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer assim: olha, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Por isso também Jesus, discutindo com os saduceus, era um grupo religioso em Israel, e eles não acreditavam na ressurreição. E eles contaram uma historinha que vocês conhecem, aquele negócio que a mulher casou com um, depois casou com outro, com 7 irmãos. E eles perguntaram para Jesus assim: se existe ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Porque ela casou com 7. Lembra disso? E Jesus falou assim: vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, como que nós podemos conhecer sobre Deus, sobre a vontade de Deus, aquele que Ele gosta, aquele que Ele não gosta, aquilo que Ele espera de mim? Eu tenho que ter intimidade com a Escritura. Por isso Jesus orou por nós, lá em João 17: Pai, santifica esse povo na verdade, a Tua palavra é a verdade. Agora, a palavra escrita, ela nos aponta para a palavra viva. O que é a palavra viva? Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Então, quanto mais eu conhecer a palavra, mais informação ela vai me dar sobre a palavra viva, mais eu vou me relacionar com Ele, mais eu vou confiar nele e nas coisas que Ele prometeu. Qual que é a fonte da fé? A fé não é uma coisa religiosa, gente. A fé não é algo que a gente muitas vezes lê, em que as pessoas dizem assim: olha, eu estava endividado, minha empresa estava quebrada, eu estava devendo 500 milhões lá na Receita, mas aí eu criei. Hoje eu tenho 5 empresas, já paguei minha dívida, tenho casa na fazenda, uma sede bonita, tenho casa na praia, tudo pela fé. Isso não é fé, não. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Às vezes é até mentira, para enganar os tolos. Não é verdade? Mas a fonte da fé, a origem, quem é que dá a fé? É o próprio Deus. O apóstolo Paulo falou isso: pela graça vocês são salvos, mediante a isto não vem de vós, de vocês. É o quê? É um dom, uma dádiva de Deus, para que ninguém eu tenho mais fé do que vocês. Então é uma dádiva, é um dom de Deus. Deus é a fonte para nos dar essa fé. Por isso nós precisamos nos aproximar desse Deus e pedir que Ele nos dê a graça de crescer tanto na crença, quanto crescer também na confiança. Agora deixe-me chamar a sua atenção para 2 inimigos da fé. A gente estava conversando agora mesmo ali no banco sobre um inimigo: medo. O que é o medo? O que é o medo? O medo é um sentimento, emoção. Lembra que eu falei para vocês que a natureza, o significado da fé é crença, é crer nas informações. Então eu dei informações para vocês sobre uma cidade que vocês nunca foram, Brasília. Eu falei que essa cidade é bonita, que é uma cidade em que você pode andar, é fácil o fluxo, o trânsito de carro, e eu falei que é projetado como se fosse um avião. Vocês nunca foram, é uma brincadeira, porque eu sei que vocês já foram, mas vocês nunca foram. Mas vocês agora estão confiando em mim, porque eu estive lá. Mas sabe o que acontece com as emoções? As emoções entram nos nossos raciocínios e suga as nossas informações. Por que muitas pessoas às vezes abandonam a fé? Por que muitas pessoas não conseguem caminhar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus? Porque eles são guiados pelas emoções. Jesus contou uma historinha. Na verdade não foi uma historinha com letra E, é uma história com H mesmo. Ele tinha acabado de fazer vários milagres. Aí ele disse para os discípulos: vamos para outra banda do mar. E eles entraram no barquinho,
E eles começaram a navegar, e a Bíblia diz que se levantou um grande temporal contra eles. Você lembra dessa história? E o barco começou a solapar nas ondas e quase afundando, e os discípulos ficaram com medo. Olha, eles esqueceram de tudo aquilo que eles sabiam sobre Jesus. Está vendo como que o medo, como que as emoções sugam aquilo que nós sabemos? Por que quando alguma coisa acontece que mexe com nossas emoções, a última coisa que a gente lembra é da palavra de Deus? Não é? Uma vez eu cheguei em casa, a minha filha, eu já contei essa história para vocês, a minha filha tinha acabado de ter uma convulsão, por isso que a minha esposa até hoje ela tem trauma com febre. Ela já estava no corredor, assim, quando eu estava chegando, e ela disse, então, a Ruth está mal, está com febre, teve convulsão. E eu peguei a Ruth no meu colo e falei, vamos voltar para dentro de casa e vamos orar primeiro. Que estupidez, vamos correr para o médico. Não, vamos entrar em casa e vamos orar primeiro, depois a gente vai para o médico. À noite, no hospital, eu brincando com a Ruth, quem é que estava deitado na cama? A Etel. As enfermeiras chegavam e diziam, eu posso colher da senhora? Não, quem está doente é a bichinha que está correndo para todo lado aqui. Porque a gente não pode deixar que as nossas emoções arranquem da nossa mente aquilo que nós acreditamos. Então esse é um inimigo que tem derrubado muitos de nós. Eu estou dizendo para você, não permita que as emoções derrubem você. Reaja diante das circunstâncias, não pelo que você vê, não pelo que você sente, mas pelo que você crê, pelo que você acredita. Segundo lugar, um outro inimigo que tem derrubado muitas pessoas é o ceticismo. Ceticismo é incredulidade. É como Tomé. Tomé, Jesus esteve aqui. Não acredito. Eu só acredito se eu colocar nele as minhas mãos. Tem muitas pessoas que é assim. Eu poderia descrever Brasília para essas pessoas, dizer, não, eu já estive lá, já visitei o Palácio do Planalto, já visitei lá. Eu não acredito, nunca fui lá, não vi. Então nós não podemos ser céticos, porque a nossa fé está baseada no fato de que Deus registrou aquilo que Ele falou através dos profetas, através do Filho. E nós cremos nessas informações. A outra passagem que eu mencionei aí, você também conhece. Agora que Jesus mandou os discípulos irem, e Ele ia ficar orando. Lembram disso? Aí lá por volta da meia-noite, Ele foi caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram aquela figura, eles ficaram tomados de medo, de pavor, gritando. Já imaginou 12 homens barbados, acostumados a pescar, gritando no meio do mar lá, de medo. Aí o Pedrão diz assim, se for o Senhor mesmo, Jesus, manda eu andar sobre as águas. Lembram disso? Jesus disse, vem. E ele andou sobre as águas. Mas de repente, ele começou a reparar nas ondas, ele começou a reparar no vento, e ele começou a afundar. E Jesus então o tomou pela mão, e os dois entraram no barco, e Jesus falou assim para ele, por que você duvidou? A dúvida é um inimigo contra a fé, contra aquilo que nós ouvimos. Porque tanto as emoções arrancam de nós aquilo que nós lemos no domingo passado. Você pode ver amanhã, se acontecer algo, às vezes fora do controle, que vai mexer com as suas emoções, você não lembra de um versículo, não é verdade? Esquece tudo. Então nós precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça na nossa vida. Não deixar nem que as emoções, medo no caso, e nem o ceticismo, as dúvidas, nos impeçam de exercer a nossa confiança num Deus que não pode mentir para nós. O que eu e você podemos fazer para manifestar uma fé que é autêntica, uma fé que é operosa? Eu tenho 3 orientações bem rápidas para dar para você. Primeiro, vamos ler comigo? Reconheça a instabilidade das emoções. Gente, fé e emoção não combinam. Não baseie sua vida cristã nas emoções. Por isso Paulo também diz assim, que nós precisamos prestar a Deus um culto racional. Porque pessoas são manipuladas emocionalmente, elas fazem o que o cara quer.
Tem pessoas que têm essa habilidade de manipular. É uma música de fundo, aí vai tocando aquela música de fundo, ele vai falando suave, e ele vai mexendo com suas emoções, e de repente você está nas mãos dele. E aí você faz o que ele quer. Então, nós precisamos reconhecer isso. Nossas emoções são altos e baixos. Elas são, por isso eu coloquei essas carinhas aí para você. Assim somos nós, a gente está feliz. Hoje alguém chegou para mim e falou assim: então você não está bom não. Eu não estou bom, é porque às vezes a gente está cansado. Mas as emoções são assim, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está meio bravo, meio triste, meio abatido, meio deprimido. Mas a minha fé, a minha confiança, aquilo que eu creio sobre a palavra, não pode ser afetado por isso. Vamos falar comigo? Não confie nas emoções. Por quê? Porque elas são inconstantes. Emoção é alto e baixo. Tem gente que no domingo está lá no topo da montanha, e glória a Deus por isso, porque o louvor foi gostoso, a palavra às vezes mexeu com a gente está lá em cima, e glória a Deus. Mas a gente sabe que às vezes na segunda, na terça a gente vai para o vale. Mas a minha fé, a minha confiança em Deus, não pode ser determinada pelas emoções. Segundo, mantenha a sua crença diante dos seus olhos da mente, diante dos olhos da sua mente. O que eu quero dizer com isso? Que quando as suas emoções traírem você, você tem que trazer a sua memória, diante dos seus olhos, aquilo que você sabe da palavra. Eu gosto mais desse texto, eu quero chamar você para ler lá comigo. Salmo 112, olha o que diz a palavra de Deus. Ele fala de emoção, mas ele fala também de você crer independente dessas emoções. Salmo 112, olha comigo. Acharam aí? Salmo 112. Toma esse versículo para o seu coração. Ele está falando do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado pela graça de Deus, é o salvo, é o crente. O versículo 6 diz assim, olha: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá. Quando as más notícias batem na nossa porta, o que salta primeiro? As emoções. A gente fica abalado, a gente não consegue parar e refletir, porque as emoções tomaram conta. Mas a Bíblia está dizendo que o justo, ele não temerá quando ele receber más notícias. Por quê? Seu coração está firme, confiante no Senhor. Então ele está dizendo, olha, o crente, o justo, ele enfrenta as emoções. Não estou dizendo que ele não sente, mas ele não se deixa dominar pelas emoções. O Salmo 56 fala sobre isso, não precisa ir lá. Ele diz assim, olha, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então o temor é uma emoção, é um medo, é uma emoção, em que eu posso dominar ou ser dominado. Como que eu posso dominar? O meu coração está firme, porque o meu Deus não mente. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. Ok? Mantenha sua crença diante dos olhos da sua mente. Por isso que é tão importante nós frequentarmos as reuniões da igreja. Sabe por quê? Porque a vida acontece em tantas coisas que vai minando a nossa resistência, vai abalando as nossas emoções, não é? São notícias ruins, às vezes é uma coisa aqui, uma coisa acolá, mas quando a gente vai frequentando as reuniões, e a Bíblia fala isso, não deixe de congregar, porque você vai ouvindo a palavra, e essa palavra vai fortalecendo a sua mente, o seu coração. Por isso que a gente fala sempre de orar diariamente, de meditar na Escritura, para que a sua mente e o seu coração sejam fortalecidos. Terceiro lugar, confie em Deus e no seu plano maravilhoso. Isso não significa que não vá acontecer coisas ruins na sua vida. Entenderam isso? Isso significa que, mesmo diante das coisas ruins, Deus é capaz, soberanamente capaz,
de trabalhar nessas coisas para o seu bem, porque Ele está levando você para uma cidade que é real. Ele está te levando para um lugar maravilhoso, em que você pode confiar que Ele não pode mentir. Então confie em Deus e no seu plano maravilhoso. Algo que eu quero chamar a sua atenção, muito legal. Vai comigo lá para João 17. Olha aqui. João 17 não, desculpa, João 13. É um texto que nós sempre usamos na nossa ceia, para falar sobre o nosso lava-pés. Mas algo bem legal. João capítulo 13. Estão aí comigo? Jesus pegou a toalha, eles estavam na ceia, na Páscoa, né? E não tinham lavado os pés. E Jesus então faz o serviço do servo em lavar os pés dos seus discípulos. Ele começa a lavar o pé do Marcos, beleza. Lavou o pé do Daniel, beleza. Quando ele chegou no Ademar, no Pedro falou: o senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Lembram disso? E Jesus falou algo tremendo para ele. Olha comigo o versículo 7. Respondeu Jesus: você agora, prestaram atenção aí? Você não compreende o que eu estou fazendo agora. Meus queridos, muitas vezes eu nunca pedi você para entender as coisas que acontecem na sua vida. Nós não vamos entender, agora não. E quando Jesus estava lavando os pés de Pedro, e Pedro refutou e disse: não, o senhor nunca vai lavar os meus pés, o senhor é o mestre. Jesus falou assim: Pedrão, o que eu estou fazendo, você não entende agora, no presente. Mas ele continua: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, futuro, porém, entenderá. Essa é a minha grande esperança, em que um dia, o nosso Deus vai de fato abrir todo o nosso entendimento, para nós compreendermos por que Ele levou a gente por aquele caminho, e não por aquele outro. Por que ele conduziu cada um de nós por desertos, por vales? Por que Ele conduziu a gente, às vezes até apanhando, enfrentando enfermidades? Eu não compreendo agora, mas Ele está dizendo que um dia eu vou compreender. Então a fé faz isso. A fé, ela olha para todas as informações que esse Deus, que não pode mentir, passou para nós. Isso se chama revelação. Eu creio. E por eu conhecer o caráter desse Deus, eu confio nele, mesmo quando eu estou passando por dificuldades. Deixe-me terminar dando algumas instruções para vocês. O que está escrito aí? Amém? Não. É isso que eu mais vejo no Zap, às vezes até do nosso Zap da igreja. Então, quando você ouvir, quando chegar no seu Zap essas informações, acredite nas suas emoções, no que você sente. Descarta isso. Ok? Porque emoções são instáveis, inconstantes. Então você vai colocar um X no confia e você vai escrever assim: não confie no que você sente. Por quê? As emoções não são confiáveis. Emoções vacilam e derruba muita gente. O marido compartilhou com a igreja que a sua esposa estava com câncer, pediu oração, eles oraram, eles clamaram por cura, interviram e decretaram a cura. A esposa faleceu. Ele abandonou a igreja. O pastor foi atrás dele depois e perguntou: meu irmão, o que aconteceu? E ele diz: não, aquela igreja não tem fé, porque deixaram a minha esposa morrer. Alguém que foi conduzido pelas emoções. Não confie nas suas emoções. Segundo lugar, você crê que o impossível vai acontecer? Amém? Hoje é o dia do seu milagre. Então creia. Amém? Também não. Eu vejo isso muito no Zap também.
Você crê no impossível? Eu creio que o meu Deus, se for da vontade dele, dentro do plano dele, ele pode fazer até uma jovem que nunca teve relação sexual se engravidar. Isso é impossível para nós, não para o meu Deus. Mas ele nunca prometeu fazer o impossível para nós. Entenderam isso? Então, quando você receber essas mensagens, por favor, não passe, não se deixe levar por essas frases de efeito. Isso aí não motiva a nossa fé, tá bom? Agora, para terminar, como então, Titão, que eu posso exercer uma fé autêntica e operosa? Como que eu posso ter uma fé que não vacila? Como que eu posso ter uma fé imune aos sentimentos, às emoções? Para terminar, abra sua Bíblia comigo para 2 Crônicas, capítulo 20. O profeta Josafá passou por uma experiência muito interessante. 2 Crônicas. Ele foi atacado por um grande exército, muito mais numeroso que ele. Então aí, 2 Crônicas, se você tem uma Bíblia como a minha, na página 550. Então, 3 conselhos finais para que eu e você possamos exercer uma fé autêntica e operosa. Tá bom? Então, esse grande exército, muito mais numeroso do que o exército de Josafá, veio com tudo e iria passar por cima deles como uma patrola. Lá no versículo 12, olha comigo, capítulo 20, versículo 12. Ele busca Deus e ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Ouviram? Não sabemos o que? Os nossos olhos para ti. Emocionalmente, eles estavam abalados. Quando eles viram aquela grande multidão que iria passar por cima deles como um trator, arrebentando com tudo. E Deus fala ao coração dele através do profeta. E lá no versículo 20, olha comigo. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá chamou todo mundo para ouvi-lo. E ele diz assim: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Isso é fé. Fé é crer que há um Deus, que existe, e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Precisamos crer nisso. Então, quais são os 3 conselhos finais? Primeiro, nós precisamos aprender a confessar para Deus a nossa incapacidade. Foi isso que Josafá fez. Ele falou: Deus, eu não sei o que fazer, não tenho forças, não tenho capacidade para enfrentar esse grande exército. E como Deus espera isso de nós? Como Ele quer filhos quebrados e quebrantados diante dEle, que reconhecem que não tem a capacidade, que às vezes está perdido, não sabe nem o que fazer. Segundo lugar, segundo conselho, a gente precisa aprender a voltar os nossos olhos para Deus, e não se deixar derrotar pelas emoções. É isso que Josafá fez. Ele falou: Deus, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão dependentes. A gente está esperando a provisão do Senhor. O que o Senhor vai fazer? E terceiro lugar, ele falou para Israel, para Judá: crer de todo o coração em Deus e em tudo que Ele falou nos seus profetas. Toda a revelação de Deus, mesmo que agora eu não entenda, mas eu vou entender. Vai chegar o momento em que Ele vai abrir os meus olhos de tal maneira que eu vou dizer: Deus, o Senhor é sábio, por isso o Senhor deixou que eu passasse pelo que eu passei, para eu aprender. Essa música fala sobre isso.
A gente vai passar por tempestades, por lutas, mas Deus é poderoso para cobrir a nossa vida, para estar conosco. Hoje à noite eu quero convidar você para baixar sua cabeça, para pensar um pouquinho na sua vida, nos caminhos pelos quais Deus já guiou você. Temporal, tempestades, coisas que você queria que fosse diferente, mas não são. Às vezes até falhas, derrotas. A Bíblia diz que Deus age em todas essas coisas para o seu crescimento, para o seu bem, porque Ele ama você. E Ele nunca, nunca, nunca vai deixar você pelo caminho. Mas aquilo que Ele planejou, que Ele pensou para você, Ele vai executar até o dia de Cristo Jesus.